Oi pessoal, tudo bem? Tudo bem com vocês aí? Estamos começando mais uma live aqui, ao vivo. Hoje a gente vai trazer o Renato lá da Rise. Espero que esteja tudo ok, que a gente vai começar a entrar. Ok, está entrando primeiro. Legal. Vamos lá, o Rise já pediu para participar aqui. Vamos. Tudo bem com vocês, pessoal? Oi, tudo bem? Já aceitei a solicitação, guardando o Rise. Opa, E aí, cara? Tudo tudo bem? bom? Deu, Joia! deu certo aí? Ô, que legal você estar aí hoje com a gente. Legal, cara, legal. Obrigado pelo convite aí, viu? E Eu que acredito agradeço. acredito que vai dar É, certo aí a nossa internet, né? tomara. Gente, eu vou explicar rapidinho aqui que o Renato está lá em Cunha, né, Renato? E aí estava tendo alguns problemas de conexão de internet lá e a gente vai tentar fazer. Se acaso acontecer alguma coisa de cair de um dos lados, ontem caiu também, aí a gente volta de novo, a gente continua da onde parou, tá? Mas tudo tranquilo aí. Tá bom? E Maravilha. obrigado de novo por você ter aceitado aí a participar e falar um pouquinho sobre essa questão da cerâmica. Muito obrigado mesmo, tá? Obrigado, eu que agradeço, eu que agradeço. Vamos lá, a gente está aí para tentar falar um pouquinho sobre o que a gente sabe. Como eu sempre explico, eu até tenho medo de falar porque eu falo numa linguagem um pouco mais técnica, mas eu estou aprendendo a falar com os artistas, né, para tentar expor aí a informação tecnológica na área cerâmica de uma forma bem mais fácil, né? Ah, isso E é é isso aí. legal. Fala, fala um pouquinho aí como é que é a sua formação na cerâmica, como você começou. Conta pra gente aí o início aí da seu processo aí de cerâmica. Eu era um moleque, né, bem levado, né, com 15 anos de idade, e a minha família toda, pô, vamos trabalhar, né? E o meu pai, na época, meu pai já trabalha na área cerâmica. Meu pai foi formado pela primeira turma do Senai em São Caetano. Então, ele é estrangeiro, ele veio da Itália, e ele conseguiu essa primeira vaga. Então, eu vivi sempre no meio da cerâmica industrial, né? Com uma especialização na área de pigmentos inorgânicos, em corantes. Ele trabalhou numa empresa inglesa chamada Blight Mate no final da década de 70 para o começo da de 80. E ele recebeu uma proposta para irmos para Mogi Guaçu, né, onde ele foi trabalhar numa empresa chamada Marazzi Fritas, que era produtora de corantes e fritas cerâmicas. E Legal. aí, né, ele sempre trabalhou nisso. Aí um belo dia ele saiu desse emprego e montou a empresa dele, que foi a chamada Iris Colorifício. Na década de 90, esse foi o maior colorifício brasileiro produtor de corantes, em específico. E a gente também fabricava as fritas cerâmicas nessa época, né? E, e aí, desde então, eu com meus 15, 16 anos, sem fazer nada, só para a rua e só estudava, né? Vamos trabalhar. E eu me interessei por ir lá conhecer um pouquinho desse assunto, já direto num foco de laboratório, de análise de corantes e aprendendo, né? E eu comecei a gostar, comecei a andar com isso. Aí, mais tarde, eu fui fazer administração de empresas, mas não era o meu know-how, não era o que eu queria. Aí apareceu a oportunidade de eu ir para o Senai, em São Bernardo do Campo, em 94. Como eu já tinha o segundo grau completo, eu poderia fazer o técnico, só que era 1 ano e meio. E foi muito legal, porque esse, para mim, foi uma visão de negócio dentro da cerâmica. Então, eu fui lá aprender um pouco mais sobre tudo que existia nesse conteúdo cerâmico, né? As partes mais técnicas. E Aham. depois que eu voltei para a fábrica, para a empresa, eu já trabalhava antes, mas eu fui atender com uma lógica melhor. Eu costumei trabalhar dentro de fábricas de piso, revestimento e sanitários, principalmente a de sanitários. Ali a Laufen, a Insepa em Jundiaí, trabalhei muito tempo lá dentro, a antiga Ervi, a própria Celite, quando era ali no Tatuapé, o finzinho dela eu peguei.
Enfim, eu fui me focando bem nisso daí. E eu consegui um estágio, inclusive, na Icasa, né? Que é uma indústria de sanitários ali na região de Andradas. E foi onde foi bem legal, porque ali eu tive a visão de dentro de uma empresa de sanitários, que isso é por isso que eu falo, isso é fantástico, porque não é uma faculdade que vai te ensinar isso, não é dentro da sua própria empresa, é esse tipo de vivência tecnológica que você começa a aprender. E, lógico, durante essa minha carreira foi realmente atender as fábricas, né? As fábricas de piso, revestimento e sanitários, na área de corantes, né? Que sempre foi a nossa especialidade. Então, foi esse foi o meu primeiro passo. E, posteriormente, meu pai fechou essa fábrica, abrimos uma nova, ele já cansou um pouco de trabalhar e eu há 18 anos, mais ou menos, comecei a tentar ser gestor do meu próprio negócio. É a pior coisa que tem. Mas a gente, graças a Deus, conseguiu passar aí poucas e boas, mas foi bem legal. E o meu foco mudou nessa época, porque eu comecei a enxergar um mercado novo, que era o mercado do artístico, né? Um mercado que não estava muito desenvolvido. Tinha as fábricas de cerâmica, de faiança ali na região de Porto Ferreira, que inclusive eu atendia, ali na área de pedreira, que era o pessoal da porcelana, ali em Campo Largo, no Paraná. É o pessoal que eu tinha contato, mas os ateliês eram muito pequenos, era muito pouco. Tanto que eu conheci várias pessoas nessa época atendendo eles, né, fornecendo materiais. A própria Triarte, a própria Hobby Cerâmica. O Caio, da Arte Brasil, eu vim conhecer depois, mas foram as pessoas que eu atendi, né? E logo depois eu falei, não, eu vou começar a desenvolver alguma linha para esse pessoal, porque estava já começando há 15 anos, você começava a ver busca por esse tipo de coisa. Então foi a ideia de abrir uma empresa focada no mercado artístico, né? Tentar captar o maior número de insumos aí para poder fornecer, né? Fazer uma coligação, né? O que só existia na indústria, a gente tentar trazer para o lado artístico, que isso era, eu acho que foi uma coisa que eu sempre quis fazer, né? E aí estamos lá até hoje, graças a Deus, com as loucuras que a gente tem que fazer de vez em quando, mas deu certo. Acabei aqui em Cunha com uma loja bem bacana, com um conceito bem legal, pelo menos para aquilo que eu gosto de fazer, né? Eu realmente gosto bastante desse tipo de trabalho, de desenvolvimento de esmaltes para a área artística. É muito mais complicado você desenvolver um esmalte, desenvolver um produto para a área artística do que para a indústria. É inacreditável como é difícil, né? Mas... porque você trabalha com muitas pessoas em diferentes situações, né? De formação, de conhecimento e tudo mais, e principalmente as pessoas nesse ramo que é uma coisa, aquela brincadeira que todo mundo fala, né? Criar efeitos novos, identidades novas, coisas assim, e acaba tendo essa busca com você aí, né? E você tem que atender esse pessoal. Mas, gente, é o seguinte, a gente vai bater um pouquinho de papo aqui sobre o trabalho do Riz, aí depois a gente vai abrir para conversar, responder algumas perguntas, se der, tudo ok, tá? A gente ainda está no começo aí, para quem está entrando aí. Estou falando com o Renato lá de Cunha, na loja dele que ele montou lá em Cunha, da Rize, e no espaço dele a gente está contando um pouquinho da história dele aí, do trajeto dele aí até chegar a abrir essa loja em Cunha hoje e atender o pessoal da área da cerâmica artística, né? Mas com uma formação total maior dentro da cerâmica industrial, né? Que eu acho que isso é muito legal. Eu bati um papo com a Amanda outro dia, que também veio de laboratórios e experimentos na parte industrial. Depois ela trouxe tudo isso para a cerâmica artística e ela está vivendo nesse outro universo. Está muito legal. E aí a gente vai falar. E daqui a pouco também o Renato separou para a gente um kit que a gente vai sortear no final, para quem ficar aí até o final, acompanhar todas a live. Aí ele vai sortear um kit dos Stocks Coats, né, que são as tintas corantes que ele fabrica lá. Mas é isso aí, vamos lá, vamos continuar. O pessoal está entrando aí, vai ficar bem legal. E aí você estava falando sobre Cunha, né? Você foi para ir para Cunha, abriu um espaço, e paralelo à cerâmica, você também tem vamos dizer assim, um outro trabalho que você executa,
que usa os materiais que a gente usa na cerâmica, mas para uma outra linha, né? Que são a parte de colorir metais, né? Que você faz. Você fala um pouquinho aí sobre esse ramo artístico seu aí. Tá, legal. É bem bacana falar sobre isso. Uma coisa que eu aprendi no Senai, inclusive, isso já foi uma orientação do meu pai há muitos anos. Há mais ou menos 40 anos atrás, meu pai ele já desenvolvia essa linha de esmaltes para metais. Então, que ele trouxe essa tecnologia, inclusive, da Inglaterra, dessa empresa chamada Blight Mattei, e ele nunca liberou isso dentro de uma indústria. Ele sempre fez artesanalmente na casa dele, para atender umas 2, 3 pessoas em São Paulo que faziam joias em cobre, né, pecinhas em cobre, brinquinhos, e usavam esmalte, porque ela era um dos materiais usados nas técnicas das artes do fogo. E no Senai, a gente aprende que na constituição cerâmica como um todo, porque a gente fala cerâmica e a gente lembra sempre do barro só, mas o barro é uma base, né? Como o vidro é uma outra base e o metal é uma outra base. Então, eles todos fazem parte de um conteúdo cerâmico. Isso é escrito hoje nos livros técnicos. Sim. Então, a gente tenta fazer o quê? A gente tenta dividir esses grupos, né? O grupo do barro, o grupo do vidro e o grupo do metal. E cada um deles tem várias disseminações, né? Tanto na cerâmica, barro, né? Você vai fazer a modelagem, você vai fazer a tornearia, você vai fazer a fundição, enfim. No vidro, você tem o vidro soprado, você tem o derretimento, que é o fusing glass. Você tem uma série de coisas. E no metal também. No metal você tem o ouro, a prata, o cobre, o próprio bronze, como uma base para ser aplicada a um vidro, para ser moldada. Né? Eu brinco, pô, o mesmo tamanho que o pessoal aqui de Cunha, que são você, né, cara, que faz as grandes vasos, né? Eu posso fazer de cobre também. Vamos fazer o repuxo do cobre para fazer um vaso grande. Esse é o meu sonho aqui em Cunha. Um dia a gente vai ter o maquinário, que isso precisa de máquina, né? Precisa de tornos grandes, verticais, mas esse é um projeto. Então, assim, a minha deu uma trava. Esse lugar, mas eu consegui fazer isso depois, só agora. E eu vim com esse intuito, lógico, de primeiramente montar essa empresa com esses insumos para a gente estar desenvolvendo para esse mercado artístico que está em evolução, está em crescimento, e também trazer essa técnica da esmaltação em cobre, porque ela não está tão disseminada ainda, e como ela faz parte desse conceito, eu acho que é legal a gente também incluir ela dentro desse projeto todo. Eu dei muita aula, muita coisa para ourives, para joalheiros, e sinceramente é ruim. Eu gosto de dar aula, dar treinamento para ceramistas. A visão é completamente diferente, a ideia da arte, porque vocês estudam arte, né? Eu sou da parte técnica e vocês são da parte artística. E essa união da artística com a técnica, cara, é fantástico. Então, eu realmente estou bem satisfeito com as buscas por informação. É como eu falei, eu já errei muito. Tive que tirar produto do mercado porque não estava legal. Porque eu sempre tive a visão de uma produção rápida, né? De você fabricar um esmalte e na indústria você usava ele no outro dia. 300 litros de tinta, por exemplo, em um dia. Uma tinta, fazia 100 tintas. Então, eu usava materiais que eram usados na cerâmica. Aí, quando a gente faz potinho pequenininho e deixa na prateleira 1 ano, pô, aquilo lá estragou, aquilo lá decantou, aquilo lá... Nossa Senhora, não deu certo. Aí eu fui aprendendo um pouco a como lidar com esse tipo de negócio e tentar fazer melhor, né? Tentar acertar um produto que fosse bom a esse mercado. Graças a Deus a gente chegou em bons materiais hoje. Ainda tem uma evolução ainda, mas hoje a gente já tem muita coisa bacana. Então, tudo isso, eu vejo muita gente falando, pô, aqui no Brasil não tem nada. Meu, aqui no Brasil tem tudo. Tudo e do bom. E do bom é que a indústria, ela infelizmente não abre para o artístico. Porque nem pode. Você tem muito material controlado pelo Exército, inclusive. A gente tem certificações hoje para ter alguns elementos.
Futuramente, numa próxima live, vamos falar sobre toxicologia, que eu adoro esse assunto, mas não agora, legal. porque ele é muito longo. É, E é muito importante para os ceramistas que sim. querem trabalhar com elementos, com materiais. E eu gosto muito. Eu acho que assim, esse tipo de conversa é uma conversa que é bom para todo mundo. Eu estou aprendendo muito Sim. com os artistas e os artistas estão aproveitando alguma coisa da parte técnica. A gente Não, sem dúvida. não acerta sempre, né? Mas a gente está aqui para tentar acertar esse tipo de trabalho, tá? Então é isso, Não, cara. Eu acho que é isso show. aí. Gente, tá entrando mais gente aí, Sim. só uma breve explicação aqui rapidinho. Eu estou falando com o Renato lá de Cunha, ele é o proprietário aqui da loja Rise. Aí quem quiser também pode entrar lá no site, tem o site, ele vende pela internet. Eu não sei se, depois eu vou perguntar para ele, mas se está funcionando normalmente nesse período agora, a loja sua online, se está funcionando, como é que está o funcionamento. E também a questão que, assim, como a internet lá dele é um pouquinho ruim, tem hora que tá dando umas travadas, mas tranquilo que a gente tá por aqui, tá? E para quem ficar até o final, o Riz vai sortear um kitzinho de stock coats das tintas dele, que a gente vai falar um pouquinho sobre todo esse universo. E já engatando aqui, a sua loja está funcionando, como é que tá? Tá, a gente... É assim, a loja física fechada, né, pelo decreto, mas a loja online está funcionando. Eu estou tendo um trabalho aqui interno hoje com um funcionário, então eu mandei para casa os outros 3, porque eu Uhum. acho que tem que preservar o pessoal, ficar em casa, realmente é o momento de a gente se centralizar e pensar no próximo, como uma ideia de que amanhã a gente vai precisar. Então, lógico, Tá estou certo. fazendo os pedidos que entram pela internet, sem problema. Eu mesmo estou preparando bastante coisa. Estou aqui, né, cara? Eu tenho que trabalhar, né? Eu tenho que fazer as coisas pelo menos A gente funcionar. tá aqui também. A gente, todo mundo, né? Eu acho que é isso que é o legal. E você, quando está na sua casa, quando você está no seu espaço, você fica mais fácil para você poder fazer as Sim, coisas. E não ficar só em televisão, só em Facebook, porque isso aí complica um pouco a nossa ideia. é Agora, é verdade. interessante a gente estar trabalhando, estou desenvolvendo. O Correio aqui, ele tá trabalhando... Agora, ele fechou, na verdade, essa semana ele fechou, porque tem pouca gente, eles estão com medo, apesar de ser do governo, tinha que estar aberto, mas não está aqui. A gente entende, só que de contrapartida, É. a gente tem um contrato com os Correios, então, uma vez por semana, eles estão fazendo as coletas dos pedidos. Então, eu estou Ah, trabalhando legal. dessa forma, tá? Todo pedido Bacana. que entra, ele já é preparado, e na quarta, quinta-feira, a gente está despachando tudo isso para o pessoal. Então, a gente está trabalhando dessa forma até a segunda ordem do governo. Tá? Para quem não sabe, lá na loja do Riz, ele tem bastante, muito produto, né? Voltado aí para cerâmica, o pessoal de porcelana, né? Várias linhas de produto. Eu compro corante lá dele, matéria-prima, tem algumas matérias-primas que ele tem que são de melhores qualidades, né? Não sei da onde você consegue, mas tem uma qualidade melhor, principalmente dióxido de titânio, butilo, esses materiais que tem sempre algumas impurezas e coisas assim, você consegue material de boa qualidade. Então, assim, eu sempre comprei com você via internet, né? E eu estou em São Paulo, mas foi super tranquilo e é muito legal porque dá para entrar lá no site e fazer toda a compra lá. Então, isso facilita muito o intermeio, né? E essas matérias-primas são top de linha. Obrigado. Né? Eu vou fazer até um adendo, já que você falou de matéria-prima, que eu acho bem importante. Eu sempre trabalhei na indústria e dentro de um colorifício, o controle de matéria-prima, ele cara, é muito preciso. Então, a gente tinha testes técnicos de cada material, de cada elemento que a gente comprava para poder usar no nosso processo de fabricação. E isso é uma coisa que eu sempre tive junto dentro do laboratório. Então, hoje eu trago para a minha empresa esse tipo de conceito. Tá? Todas as minhas matérias-primas elas são provenientes hoje de colorifícios, não da indústria, da mineradora, porque é impossível você comprar de uma mineradora. A mineradora ela fala de toneladas, né? E Sim, sim, sim. o que a gente fornece é gramas, às vezes, quilos, né? Então eu consigo comprar de colorifícios amigos, a Ferrenâmel, a própria Sim. Coloróbia,
tem várias, eu tenho a Smalltech, tenho, graças a Deus eu tenho colegas ótimos que hoje me ajudam com relação a isso. E todos os materiais que nós compramos hoje para atender o mercado são produtos controlados. O que são produtos controlados? Eles têm uma padronização, tá? Que é para um óxido de cobalto hoje meu, esse cobalto eu tenho a procedência dele, o lote dele, e ele está sendo testado aqui hoje como um contratipo de um padrão que eu adoto para o meu mercado. Então, isso eu faço aqui hoje. As meninas estão aqui, elas estão em treinamento, inclusive, para hoje gerir esse tipo de serviço. Para quê? Para que a gente, na área artística, consiga ter melhores trabalhos. Então, eu preocupo muito com relação à qualidade dos materiais. Tá? Porque existem vários fornecedores. Por exemplo, óxido de cobalto. Você tem vários, inclusive no Brasil, aqui em Caçapava, meu pai comprou muito tempo de um cara que produzia óxido de cobalto ali. Excelente óxido de cobalto. Preço muito bom. Pois é. Só que o bom vinha da África do Sul, com certeza, que é um dos melhores óxidos de cobalto que se tem. E aí vem, você tem hoje China, tá? Hoje tudo vem China. Os corantes encapsulados, que é o vermelho, o amarelo e o laranja de cádmio, selênio e zircônio, são feitos na China. A China é o único lugar no mundo que pode ser fabricado esses encapsulados, porque a legislação nossa não permite esse tipo de processamento. E é isso. E hoje a China tem tudo, tá? Então a gente tem muito hoje os colorifícios que têm poder de compra. Eu tive poder de compra há 10 anos, eu tinha um radar de importação, eu tinha alguns canais direto com algumas operações de importação de alguns materiais, mas para mim aí ficou inviável, porque eu me desviei do mercado industrial e vim para o artístico. E o consumo do artístico é bem pouco. Mas aí eu fiz essas parcerias com os colorifícios que já consomem e eu consigo hoje adquirir, tanto na parte de corante, a parte de corante é diferente. Como nós somos sempre produtores de corantes, inclusive, meu pai fala, pô, eu fechei a fábrica, agora é a hora de se voltar a fabricar. É coisa interessante, gente. Então, hoje eu tenho um parceiro lá em Rio Claro, que hoje fabrica para mim a minha linha de materiais que meu pai fabricou a vida inteira e que eu fabriquei posteriormente. Porque, assim, eu posso até fabricar os corantes aqui, mas é complicado. Ele não é bem simples, tá? E entra aí uma área química que eu gostaria de não trazer para cá. Então, eu prefiro comprar hoje um material controlado, com uma padronização, para poder atender aí e oferecer para todo mundo. Né? Mas você já fez algumas coisas aí, né? Tipo, sim, eu já vi alguns materiais, você postou algumas fotos. O que eu estou fazendo aqui. O que eu estou fazendo aqui em Cunha, que realmente é o meu objetivo da esmaltação em cobre, eu desenvolver isso. Como eu sou hoje o único fabricante das fritas de cobre, homologado, inclusive, eu consigo fazer alguma coisa aqui, mas eu faço artesanalmente, né? A gente faz o nosso forno elétrico. Eu tinha um forno inglês Denver, a gás, que é muito legal. É que eu não consigo trazer aqui para Cunha, porque é escada. É difícil trazer, não tem empilhadeira com Munk, com braço grande. Então, eu uso no meu elétrico, faço pequenas quantidades e dessa forma a gente vai trabalhando essa técnica. Eu precisei fabricar os materiais, porque aqui no Brasil não tem ninguém que faça, a Ferrenamel não faz, a Colorob não faz. Você compra dos Estados Unidos da Thompson Enamel ou no Japão, que tem uma empresa. E a Alemanha tem também, mas é caríssimo, é absurdo. Então, vou fazer aqui. Peguei os livrinhos das receitinhas do meu pai há muito tempo, ele me ensinou alguns procedimentos e eu estou fazendo aqui. E está dando certo. O ar daqui de Cunha, ele é bom, cara, ele melhora o esmalte. Olha só. Então, gente, o do Renato que eu estava falando, assim, né? O trabalho dele aí que ele está fazendo sobre que ele está falando agora é muito legal da gente ouvir, porque é difícil a gente ouvir esses relatos, porque a gente está sempre no meio dos ceramistas, dos artistas, não tem muito contato com o pessoal que trabalhou na parte de indústria. Então é muito legal de você estar ouvindo falar um pouquinho sobre essa questão aí dos materiais, de como conseguir, o tipo de análise que tem que passar, porque isso não chega até a gente com facilidade. Infelizmente, eu só fui escutar isso quando eu conversei com você das outras vezes, que você estava me explicando sobre essas partes técnicas, tudo isso, porque eu acho que, assim, a gente compra lá dos pequenininhos, mas é difícil ter acesso a esse tipo de informação, até saber para onde a gente vai, né?
E eu vi algumas fotos, fiquei encantado aí você fazendo o processo de derretimento das fritas, né, do trabalho, até eu esqueço o nome daqueles recipientes que você derrete Escadinhos. isso, você deixa exposto Escadinhos. aí na loja aí. Muito bonito aquilo lá, cheio de cor, tudo muito legal. E aí também você fez uma brincadeira outro dia de fazer um efeito de redução no forno elétrico, aquilo também, tipo assim, acho que você tirou, né, e você postou lá no, Pega para mim. no Instagram, e depois você tirou, mas assim, quando eu vi aquilo lá, eu achei muito louco. Aqui, ó. Tá, Até mandei uma mensagem para você aquela hora. Então, olha só, né? Isso Explica aqui aí o que aconteceu. não é para fazer em casa, isso daqui. É, Na verdade, foi muito louco. na verdade, isso daqui, o que que é? Isso daqui é para provar que os esmaltes não são tudo aquilo que vocês estão vendo. Você precisa de redução, você precisa de tipo de queima, você precisa de tempo de queima, para dar, é o mesmo esmalte, né? Um azul chinês e um vermelho de cobre. Quer dizer, isso é muito importante. As pessoas elas têm que entender que um esmalte ele tem as modificações dele por conta de curvas de queimas e tipos de queimas. Então, esse aqui é o exemplo. Isso aqui foi feito numa redução dentro no forno elétrico. E o pessoal falou, porra, como é que... Não, nem pensa em fazer isso, deixa quieto. Tá? Quando eu vi, eu falei, não vou nem pensar. Não, mas é legal mostrar que a diferença, né, dos esmaltes, que você tem o mesmo esmalte e usado de forma diferente. Tanto que isso daqui é fantástico. É linda essa cor. Eu acho muito mais bonito que isso. Então, é isso. A gente tem essa evolução desses esmaltes por conta de tipos de queimas, né? Então, é isso aí. Esse é o trabalhinho desses esmaltes que eu fiz. Aí, dentro disso, né, essa queima em particular, daí tem também a linha de corantes suas, que eu acho que é show de bola. Uma gama de cor muito bacana, assim, dos corantes inorgânicos, né? O pessoal dentro da cerâmica hoje está aprendendo a usar bastante esses corantes inorgânicos, que não tinha muito... Assim, a gente não tinha... Na verdade, era uma questão de acesso a eles, né? A dificuldade. Então, hoje, como está sendo fácil, por exemplo, eu entro lá no seu site, escolho a cor, compro pequenas quantidades e posso fazer os meus testes aqui. Que esses corantes inorgânicos, para quem não conhece, serve para uma infinidade de trabalhos dentro da cerâmica, né? Que desde coloração de massa, se você quiser, a parte de esmalte, para quem faz engobe. Então, todo esse trabalho de corante é muito legal. E uma coisa que o Riz já vai falar um pouquinho sobre os corantes dele, uma coisa que é muito importante, que vem sempre no seu rótulo, é a especificação dos materiais que está sendo usado, para a gente poder saber o que a gente está lidando com aquele corante, né? Seus corantes, fala um pouquinho aí do resultado dos seus corantes aí para a gente. Tá. Bom, os corantes, né, os pigmentos inorgânicos, que muita gente confunde corante inorgânico com tinta corante. Gente, não tem nada a ver. Corante é a matéria-prima para fazer a tinta. O corante ele é uma mistura de matérias-primas, de óxidos, sulfatos, bióxidos e calcinados em alta temperatura, a 1.300, 1.320 graus. E dessa forma, num ponto eutético, eles formam o pigmento. Tá? Aí é passado por um processo de moagem, de lavagem, para tirar os sais solúveis, e aí você tem o corante. Depois ele ainda passa pelo processo que a gente fala que é a micronização, que é para deixar ele finíssimo. Né? Hoje a micronização é uma granometria de 0% e malha 400, por exemplo. Tá? Então, para quê? Para que ele disperse bem no meio esmalte. Isso aí foi feito há uns 25 anos, que eu me lembro muito bem. Eu atendi uma fábrica no sul, porque os corantes nunca foram micronizados, eles eram feitos e moídos. Vamos falar que a especificação é 0,325, mas eles não dispersavam. Por quê? Você tinha lá uma vasca, que era um pote grande, onde tinha o esmalte, e você adicionava o corante e mexia lá para fazer as aplicações. E não era eficiente essa mistura. Então, a micronização dos corantes veio para facilitar essa mistura junto aos esmaltes, né? Numa indústria assim que se faz.
Mas no artístico também, você pega lá um potinho de 1 litro de esmalte controlado, você vai adicionar lá 4, 5, 1% de corante, vai agitar e ele vai ter que colorir toda essa base. Então, o corante hoje ele está específico para esse tipo de preparo, né? Os corantes hoje estão bons para se trabalhar. Isso é algo que a gente trabalhou muito, né? E uma coisa importante sobre corantes, cara, que são as polêmicas, né? Sim. Inclusive, vamos lá. Eu vou falar um pouquinho de passado, porque eu tive já algumas discussões com algumas pessoas e eu quero deixar bem claro isso. Alguns anos atrás, tempos atrás, eram fabricados alguns corantes de baixa temperatura, que eram um exemplo que todo mundo acho que já viu, já conhece, é o corante amarelo gema, que era um corante de chumbo antimônio, que foi muito usado naquelas morangas de Porto Ferreira. Isso aí, acho que o Brasil inteiro fez essas morangas, e o laranjão, aquele laranja bonito, né? Aquilo era um corante de baixa temperatura. É um corante que se desenvolvia em bases tanto brancas como transparentes, mas até 1050 graus. Após isso, ele sumia. E existia também um outro que era um verde, um corante verde de cromo cálcio. Ele era um verde bem bonito, brilhante, que era o mesmo caso. Ele também funcionava até 1050 graus em meio às bases. Então, esses corantes, dois que eu conheci pelo menos, eles deixaram de ser fabricados até porque a legislação começou a pegar em cima. Porque um deles eram trabalhados com chumbo. E como era feito fusões dos esmaltes em baixa temperatura, o que acontece? Você tinha uma certa liberação na análise química do vidro. Então, é um pouco complexo de falar isso também, porque envolve um monte de coisa. Mas não é bem assim, não é que a toxicidade vai sair disso, jamais. Só que para um utilitário não podia. Então, eram corantes que não funcionavam em alta temperatura. Eu sei que fechou algumas empresas e venderam lotes aí gigantes desses materiais. E eles eram misturas desses materiais com outros e aí tinham problemas de temperatura. Bom, fato. Hoje em dia, qualquer corante que é fabricado, é produzido, tem a especificação técnica e térmica de aguentar até 1.300 graus em temperatura, em atmosfera neutra, tá? Neutra. Por quê? Porque é a melhor condição de queima para um corante isolado, tá? Agora, esse corante vai desenvolver como? Ele vai desenvolver em bases compatíveis aos elementos radicais deles. A gente brincou um tempo atrás, né, precisa voltar mais com o corante rosa, que ele é um corante de cromo estanho. E esse corante, quando você tem, por exemplo, na sua receita de esmalte, você tem a dolomita lá no meio, a dolomita tem o magnésio. O magnésio, ele quebra o estanho, então você não desenvolve a cor. Aí, pô, eu comprei o rosa, saiu transparente ou branco. A maioria dos casos. E é um corante crítico, o corante rosa. Ele é um dos chatos hoje. Porque, assim, também teve a evolução de materiais e a desevolução de materiais. O dinheiro fez acabar com o que era bom e hoje a gente compra algumas porcarias. O óxido de estanho, por exemplo, hoje é um lixo, hoje é uma porcaria, perto do que era antes. E ele é fundamental para desenvolver um corante de estanho. Então, aí o que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer uma base muito bem elaborada para desenvolver um bom rosa ali na faixa de 1260, 1280 graus. Então, é por isso que ele não funcionou. Não é porque o corante é de alta ou de baixa. Isso não existe, tá? Isso não existe. Porque a gente tentou explicar lá, né? E isso é fácil de comprovar. É pegar o corante, ele sem mistura nenhuma, coloca numa plaquinha refratária ou em cima de uma massinha e põe a 1.300 graus para queimar. Eles vão sair do mesmo jeito que entraram. Sim, a coloração física deles vai ser a mesma. Então, a proposta do corante é colorir a base, o esmalte. Eu falo base, é o esmalte, tá? Pode ser um transparente, aí cria-se base com elementos que vão ser favoráveis. E tem os radicais. O que são os radicais do corante? São os elementos químicos que estão dentro desse corante, tá? Então, é muito importante ter esse entendimento de uma base compatível a um corante. Isso é muito importante. Eu tinha um trabalho, eu estou tentando achar na minha mudança para cá, mas eu vou fazer um novo, que é exatamente uma tabela, até vou te dar essa tabela, tá?
Porque, César, porque é importante, é uma tabela de compatibilidade. O corante X, por exemplo, ele vai desenvolver e vai ser favorecido em qual tipo de esmalte, Sim. com qual tipo de elemento. Por exemplo, o zinco, ele ataca o corante preto, que é o mais baratinho, é o cromo ferro, que é inclusive usado para o engolfe. Ele ataca, então ele não vai formar preto, ele vai formar um marrom. Mas ele é um corante preto. Para algumas bases de baixa temperatura, ele vai bem, fica preto, né? Mas para algumas bases, inclusive com zinco, vai ficar marrom. Então tem essas informações que é importante saber, que a gente que é complexo, né? Se a gente for sim, é um universo mais complexo, tem que abordar mais, a pessoa tem que estudar um pouco mais sobre o universo de esmalte, né? Entender como é que funciona, as bases. Que você falou de compatibilidade, a gente tem bastante livro que explica. É aquela cor assim, né? Todo mundo imagina cerâmica quando pensa em cor de esmalte. Que é a coisa mais fácil do mundo, você pega uma cor X, Y, mistura e tem uma segunda cor, mas isso não vai acontecer, porque você precisa, lá dentro, vai ter veículos diferentes, vai gerar uma situação diferente, vai dar outra cor. Então o pessoal tem que estudar um pouquinho dessa parte de esmalte, da formulação, tudo, e é legal disso que você falou, dos elementos que vem no corante, porque para quem estuda, para quem formula e faz a sua base, né, vamos dizer assim, não peguei só um transparente, joguei lá o corante, quem formula precisa saber para exatamente criar a base compatível com aquele corante. Então ele vai desenvolver. Então, assim, para quem está começando, acontece muito isso, e acontece muito que a coisa assim, eu compro um corante transparente, posso jogar o rosa seu lá, mas se você não souber qual é a fórmula daquele esmalte, você vai ter uma reação totalmente diferente, que pode não ser o resultado que você quer, né? Então, eu acho que assim, esse universo é muito vasto, né? Uma coisa bastante técnica, assim. Eu sei que aqui o público é de cerâmica, mas é uma coisa que tem que aprender devagar, evoluindo com o tempo, para você compreender esse processo. E hoje, gente, para a pessoa que é ceramista, não precisa se preocupar tanto assim, mas é muita química. Não, tem professores, pessoas que ensinam de maneiras mais simples, a tabelas, igual o Rizzi falou, que vai fornecer para você estar dando aquela olhada, esse tipo de coisa assim. Então, isso facilita para você entrar nesse universo aí de fazer os seus esmaltes, né? Depois usar os corantes naturais, depois começar a usar os inorgânicos aí para você colorir. Eu acho que isso é super válido. E parabéns aí pela iniciativa aí. Se você conseguir essa tabela, eu tenho muito interesse nela. Sim, ela é uma tabela bem interessante por conta dessa compatibilidade, para não errar. Mas olha, eu vou falar uma coisa. Quando eu atendi a indústria é pior, porque a indústria, você ainda tinha um monte de gente e difícil de acessar, porque a gente trabalha muito com acerto e erro, tá, César? Isso na indústria ainda é assim. A pesquisa, hoje está mais evoluída, tá? A parte da engenharia de materiais hoje, ela desenvolveu um campo melhor para a gente tratar de assuntos mais técnicos, altamente mais técnicos. Então, está mais fácil. Mas o teste, eu falo para todo mundo, você não é leigo nesse assunto, mas pegue uma base, teste ela, eu sempre aconselho, faz uma base branca, uma transparente e uma mate. Se você compõe essas três bases, teste os corantes, porque elas vão ter reações diferentes e vão promover resultados muito bons ou muito ruins. E aí, então, com esse erro e acerto, você consegue desenvolver uma paleta de cores boa, até para a base que você desenvolve. Porque, assim, e muitas vezes até para o artista, né? O universo artístico, ele acaba encontrando, muitas vezes até no seu erro, ele acha alguma coisa que é funcional para ele, que é diferente da indústria, né? Que a indústria precisa estar certinho, equilibrado, direitinho, não pode ter mudança. Para a gente, não. Muitas vezes, um efeito, um defeito, a gente classifica. Então, é muito legal. A grande dificuldade que eu acho é o acesso aos materiais. E isso é muito importante. Por exemplo, agora eu falei, o Antônio Caio, você, esse pessoal que está entrando para ajudar a gente. Porque, gente, se vocês forem aí na loja da Rizzi, é que não tem como mostrar o ambiente aí para vocês verem. Eu entrei lá e eu fiquei encantado. Eu postei algumas fotos, depois vocês entram no Instagram dele, dá uma olhada para vocês verem. Assim, a divisão dos materiais que tem, a quantidade de diferentes materiais que tem, né? Ali sobre a cabeça dele dá para ver ali uma tabela de triangulação de cor lá, ó, lá atrás, tá vendo?
é muito É o legal triaxial. todo o ambiente. Isso, exatamente. E aí o pessoal, assim, eu acho que é isso. É uma loja dessa, para a gente poder acessar, é muito fantástico. E você também está desenvolvendo algumas coisas paralelas que eu vi que está acontecendo aí, que são alguns cursos que você está dando, alguns projetos que você está tentando criar nesse ambiente de cerâmica de cunha, né? Que eu acho que isso também vai ser muito legal, porque hoje a gente tem aí vários aprendizes, né, que está participando aí do Centro de Cerâmica do ICQ, né, que chama lá o Instituto, ICCC. e você... Isso, é. E aí você também está montando uns cursos, umas coisas assim, muito legal, né? Isso é muito bacana, essa iniciativa aí. Fala aí pra gente um É, pouquinho sobre essa o, ideia. eu abri agora há pouco tempo um local aqui, que é um novo espaço onde a gente está trabalhando com foco o desenvolvimento das peças em cobre. E, assim, lógico que os cursos são... A minha vontade é viver de dar aula e transportar informação. O que eu entendo é que, assim, a cerâmica, eu acho ela muito complexa. Então, e demorada. Então, assim, eu não teria, acho que, como trazer pessoas para vir fazer um curso comigo. Tá, porque eu ia exigir pelo menos 6 meses comigo todo dia, 3 horas, no mínimo, Sim, para a gente ter um projeto. Por quê? Porque entra numa complexidade muito antes ou muito depois do próprio assunto. Então, para mim, sim, é um pouco complicado. Uma das ideias é na montagem dos cursos agora online, que não são cursos online, a gente tem que chamar de cursos digitais, né? Onde você vai lá, compra uma informação. Você é muito bom nisso, inclusive. Eu quero que você, inclusive, continue com esse projeto. Mas o meu foco agora é nos cursos da esmaltação em cobre. Por quê? Porque são isso, treinamentos bem mais, são mais rápidos. Aqui num curso presencial, em 3 horas, você vai fazer um pingente e um par de brincos. Então, é um sim, curso rápido, diferente da cerâmica, que tem uma queima, você tem um tempo, você tem um sim. preparo da base. O cobre ele é mais rápido por conta disso. Então, é algo que eu estou investindo agora. Os presenciais, por enquanto, fica em casa, mas o digital já vai estar sendo lançado, acredito que amanhã ou depois, que vai ser o Show de bola. primeiro desenvolvimento de um projeto que eu sonhei há 20 anos de começar a falar mais sobre a esmaltação em cobre. Isso é o que eu realmente Show. estou fazendo, né? Inclusive agora Mas não deixa o pessoal da cerâmica também, não, viu? Só pensa, Não, não. pelo menos Pelo, na pelo parte dos contrário. materiais aí, que é show de Pelo, bola. pelo contrário, como eu falei, isso é uma das artes da cerâmica, né? É a cerâmica, Sim, o vidro e o metal. O vidro que tá um pouco esquecido, mas eu tenho toda uma paleta de esmaltes para fuso em inglês, para decoração em cristais, para vidro soprado. E porcelana, né? Tem coisas, que porcelana. é muita coisa. Tem a parte de porcelana, né? Toda a parte dos lustros cerâmicos, os ouros metálicos. Enfim, a gente tem bastante coisa, né? Mas eu estou dando agora uma prioridadezinha para o metal, para o cobre, para a gente poder evoluir. Mas a cerâmica é sempre. Show Sempre de quando eu bola. estou com a loja aberta, vem gente do Rio, vem bastante gente de São Paulo, vem bastante gente. Eu tive um pessoal do Nordeste que veio aqui exclusivamente para saber de técnicas, de produtos, de mais informação. Isso é muito legal, porque a gente está transmitindo uma informação. Então, eu tenho aí toda a parte de elementos, vou compartilhar tudo que eu puder dentro desse mercado, sem dúvida alguma, porque é um mercado que eu escolhi profissionalmente. Eu abandonei, entre aspas, a indústria, né? Eles querem eu, mas agora eu não quero mais ir para lá. Eu vou ficar aqui na artística, porque a artística tá muito legal. E eu estou aprendendo com a artística, porque tem coisas que eu não entendia, eu não sabia, eu não via na indústria. E isso, o meu pai me falava que meu pai trabalhou na Celite, né, em sanitários, lá no Tatuapé, há 40 anos. Eles tinham um departamento de arte dentro da Celite. O que era um departamento? Era um artista que estava lá, só que isso não existia em nenhuma outra empresa. E hoje eu falo, quem é o departamento de arte das indústrias? Né? Tem os designers digitais, né, mas cadê o artista? Em Porto Ferreira, eu vou até falar, porque em Porto Ferreira faltou muito isso. Faltou muito esse profissional, esse artista.
para evoluir a cerâmica de lá, tá? Hoje, infelizmente, não é uma cerâmica que a gente tenha mais aquele conceito, mas foi a melhor cerâmica decorada, pintada à mão, que pelo menos eu conheci há 20, 30 anos. Você tá no lugar certo, então, né? Você já Agora foi sim, pra... agora né? estamos no lugar certo. Tem um monte de gente Imagino bacana aqui. Imagino quando foi para você chegar em Cunha e conhecer o estilo da cerâmica, os fornos, a Nossa, realidade, como é que o pessoal fantástico, trabalha. fantástico. É Para mim, outro uma universo, né? linha acima de 1.300 graus é uma coisa que eu nunca nem imaginei. E as reações formadas nos vidrados, a constituição dos elementos para esse tipo de é muito bom. Isso, para mim, acarretou muito desenvolvimento próprio meu. Então, eu estou hoje formando uma linha de trabalho e de esmaltes para esse tipo de condição também. Por quê? Porque a gente precisa evoluir esmaltes para essa condição, apesar de ser uma condição que tem que ter os cuidados, mas é muito legal. A queima redutora nessa constância é fantástica. Realmente eu vi muita coisa que você não vê em lugar nenhum do mundo, tá? Então, isso realmente é show. Gente, tem algumas pessoas que perguntou de novo sobre o trabalho de cobre dele. O que acontece? Ele já falou um pouquinho sobre isso e a gente foi entrando depois. Se tudo der certo, a gente encerra. O vídeo fica para vocês reverem depois lá no Instagram. E eu estou baixando os vídeos também, estou colocando no meu YouTube depois de 24 horas lá para o pessoal assistir. Então, vocês vão poder rever e ver ele falando um pouquinho sobre esse trabalho dele para não ficar repetitivo e a gente tentar evoluir aqui e chegar em outros aspectos, né? Até porque o Renato queria falar sobre algumas outras coisas também, principalmente da área da cerâmica. Ele falou, se tiver uma brecha, não sei se você ainda quer falar sobre os cones pirométricos, fique à vontade, se você achar que é interessante falar, explicar um pouquinho sobre o uso do cone, forma como usar esses cones pirométricos, que eu acho que os ceramistas precisam entender um pouquinho dessa ideia do cone, mais do cone do que do digital, só se preocupar com a temperatura e também focar um pouquinho no cone. Tá, vou falar um pouquinho de queima, né? Que está constituído na queima, que é a parte mais importante, né? Porque fizemos esmalte, fizemos tudo, e a queima, né? Eu gostei muito da fala da Amanda Magrini, ela falou muito legal sobre isso, ela parece que tem um forno bem bacana, né? Que até acho que o pai dela, por ser serralheiro, eu preciso de um serralheiro urgente, né? É importante o forno, é importante esse tipo de equipamento para poder desenvolver o resultado dos materiais, né? Eu vou até falar para amor, pega aquela caixinha ali dos cones ali. O problema nosso, gente, é o seguinte: os cones, eu vou falar uma historinha. Eu conheci a Brascone há bastante tempo, que era uma empresa nacional brasileira, fabricante, que inclusive fabricante de cones, uma excelente empresa. E a Brascone, ela tinha as padronizações dos cones da Orton, tá? Então, você compra Brascone ou Orton é a mesma coisa. E os cones eram numerados, né? 01, 02, até o 10, o 12, o 15. E, além disso, para outros tipos de temperaturas. Então, como é que funciona um cone? Hoje, a gente está trabalhando com um cone importado, que é esse cara aqui, caro pra caramba. É o que eu trabalho aqui também. Mas por quê? Por quê? Porque é a única segurança real, pelo que eu avaliei hoje no mercado, de termometria. O que é a termometria? A termometria é a medição da sua temperatura de forma exata e precisa. Quando a gente fala do ramo artístico, um pouquinho mais, um pouquinho menos, não vai mudar. Mas dentro de uma indústria de precisão, a indústria técnica cerâmica, eu tive uma passagem por isso também, é precisa. 1 grau vai fazer a diferença. Então, dentro de uma tabela hoje de cone, você não pode colocar o valor da temperatura no cone jamais, como que estão fazendo. Por quê? Porque você tem um fator que é fundamental, e eu provo aqui com as tabelas da Orton. Você tem tempos de queima. Você tem queima rápida, queima média e queima longa. Tá? São constituídas dessa forma. A minha tabelinha está até aqui, eu deixo sempre ela aqui, e bem riscada, porque é uma tabelinha da Orton, que eu vou deixar disponível para todo mundo depois. E essa tabelinha, ela fala o que aqui? Ela fala que nós temos 3 tipos de cones, tá? O cone pequenininho, com apoio, o regular grande e um outro livre de ferro, sem ferro.
Geralmente, naqueles fornos da Scott, o padrão deles, inclusive na programação, é o pequeno com apoio. Eles até me falam aqui, tá? É o cone regular, pequeno com apoio. Então, eles padronizaram a programação com relação a esse cone. Só que o cone que eu vendo aqui, ele é o grande sem apoio. É o cone, é o padrão, é o cone que o Brasil inteiro sempre usou esse cone. Então, eu optei por trabalhar com ele, porque é o que a gente mais comercializa. E aí dá as divergências de temperaturas. Por quê? Porque você tem aqui, eu vou até ver aqui, você tem a taxa de aquecimento, olha, começando de 60 graus por hora, 150 graus por hora e 300 graus por hora. Quer dizer, e cada uma dessas taxas vai te colocar na tabelinha um valor em temperatura em graus Celsius. Então, às vezes, o cone 6. O que é o cone 6? Vamos lá. Quero que todo mundo resolva. O que é o cone 6 para todo mundo? Para mim é 1.241 graus. Sabe por quê? Então, 1.241 graus porque eu queimo com 8 horas de aquecimento. Né? De temperatura até 8. Exatamente. Então, só que aqui você fala 1.220. 1.222. Quer ver? Se você queimar numa outra velocidade. Exatamente, 60 graus por hora de aquecimento. Então tem isso, gente. Eu não vou falar, definir sobre isso, sim, mas existem essas regrinhas. E eu acho que estudar, sim, essas regrinhas com uma empresa séria é a melhor coisa que tem. Eu não sou puxa-saco, aliás, nem gosto. Eu gosto do nacional. Não. Mas é a segurança, né? É a segurança que nós temos hoje com relação a isso. Vou te falar um negócio que é assim, ó. Que aconteceu comigo aqui quando eu comecei nesse processo de estudar os cones, né? A gente criou um grupo de estudo de esmalte e a gente começou a fazer os estudos a respeito e tal. E aí surgiu essa questão dos cones e todo mundo, porque não é todo mundo que tem acesso e é caro, os cones importados e são bem mais caros, né? E comprar uma caixa e tal. Eu até consegui trazer com uma pessoa que trouxesse de fora para mim. Aí tem os nacionais que são muito mais baratos. E aí, na época, eu caí numa besteira, cara, de falar assim, eu fui fazer alguns testes comparativos, né? Colocar eles lá no forno, junto com os outros, para fazer um teste comparativo dentro da faixa de trabalho dos cones nacionais. E publiquei lá no nosso grupo a minha experiência e falei assim, olha, gente, existe um problema com os cones nacionais se você não seguir a ordenação de temperatura da qual ele coloca lá 150 graus por hora. E muitos ceramistas não fazem esse tipo de coisa. E esse vídeo chegou até o fabricante do cone. E aí o cara me ligou, falou assim, não, você está defamando meus cones são testados, a indústria usa, não sei o quê. Nosso cara ligou puto da vida querendo acabar comigo aqui. Eu falei, não, cara, eu acho que você não entendeu. Aí acalmei, expliquei para ele, falei assim, olha, não, eu acho que assim, falta informação do seu cone para ceramista. Porque ceramista e coisa, eles compram o seu cone e usam. Só que o seu cone, sim, pode ser voltado para a indústria, o que seja, mas compara com a Orton. A Orton tem toda uma parte de explicação dela, de tipo de cone, tudo isso. E aí, assim, eu não quis defamar o seu produto. Eu só estou falando que, assim, o ceramista precisa entender que o seu não tem uma determinada informação, um ajuste de queima, né? Se você subir sua temperatura a 60 graus por hora, ele vai cair numa determinada temperatura. Se você subir a 150 graus por hora, ele vai cair numa outra determinada temperatura. Mas é o mesmo cone que está sendo derretendo e normalmente os mesmos esmaltes vão acontecer. E acabou acontecendo isso comigo. Então foi mesmo por conta disso que teve essa coisa. Eu acho assim, eu não sei se tem outros fabricantes de cone aqui no Brasil, mas a Brascone é a única que tem. Eu acho que eles não criaram um ambiente para ceramista. Acho que foi muito isso. Né? Relatar essa história. Eu entendo. Assim, então, imagina, eu estou falando de uma visão altamente técnica, dentro de uma indústria que precisa atmosfera. 1 grau. Agora, para o artista, poderia ser utilizado. É o que eu falo. O padrão, quem escolhe é você mesmo. O que você tem que fazer? Se você compra, independente se é Orton ou se é Brascone, qualquer um, mas o padrão é aquele, use e siga ele. Agora, não pode ficar, eu vou usar o padrão, o Orton agora, depois o Brascone, depois... Não, segue sempre o padrão. A queima foi boa, o cone está aqui assim, maravilha, padroniza e é isso, gente.
não é aquele é melhor ou aquele é pior. Eu já fiz um viscosímetro, né, com uma garrafa de Coca-Cola, bem. E funciona dentro de uma indústria, porque a indústria não tinha um viscosímetro para fazer a viscosidade do esmalte. Pô, pega uma garrafa de Coca-Cola, o tubinho, e uma broca de 4 milímetros, ou 6 milímetros, que é a especificação. Você vai medir o poder de escoamento em tempo, e aí você consegue saber a espessura melhor do seu esmalte. Isso são dicas básicas, fáceis, que todo mundo pode fazer. Então, assim, não é o Renato tá certo. Não, não tem nada certo ou errado. Não. O que a gente tem que ter é padronizar. Se a gente faz de uma forma, vamos sempre fazer dessa forma para ficar bom o trabalho. O meu erro foi exatamente disso. Eu tinha um material que eu já estava acostumado a trabalhar com ele, era funcional dentro dos meus esmaltes, até porque quando eu não tinha noção dos esmaltes, não sabia nada, eu replicava muita receita e muitas receitas de fora do país, então era padrão usar o cone da Orton, as medidas da Orton, a tabelinha está impressa em tudo quanto é lugar para a gente pegar aqui. E aí eu fui tentar achar um outro material para poder, porque eu estava ensinando e eu queria que os alunos tivessem a opção de um material diferente. Aí eu cheguei nessa conclusão. E aí uma grande ceramista argentina, Clara Jorello, ela falou assim, César, faz assim, ó, eu fabrico até meus cones aqui, quando eu não tenho acesso aos cones importados, o que eu consigo? Se o meu padrão de trabalho é o cone da Orton, eu sei que eu vou ter que colocar um cone lá que derreta igual a ele. Não importa se ele for um pouco, a tabela diz que é um pouco mais alto, um pouco mais baixo, mas se derreteu igual, eu vou manter esse padrão. Então, eu vou manter esse padrão. Então, faça para os seus alunos assim, coloque lá, faz o teste. Olha, na Orton é cone 6, mas na Brascone é cone 8. Mas tá mais ou menos, é por conta de atmosfera de queima, igual o Larusso acabou de comentar ali, sobre velocidade de queima, de subida, mas para você ter sempre o controle dos seus esmaltes. Isso é a parte importante. Se você só confia no eletrônico, você vai se perder uma hora, porque pode dar um problema, né? Então precisa sempre estar nessa questão. Pode falar. Bom falar dos... Então, a maioria dos problemas que eu enfrento, já vi, e o que acontece. Bom, o cone é a prova dos 9 da queima, tá? É aquela que vai te falar se o seu forno tá ou não tá regulado ou não. O que mais acontece, que eu percebi, que eu vejo na maioria dos casos, é que os fornos eles estão com um probleminha de termopar. E aí, que seja um termopar, o mais barato, que é aquele, eu não me lembro agora, níquel cromo, que vai até 1260 graus só, e tem gente usando a 1300. Gente, já ferrou o filamento dele, e ele já está mandando uma informação completamente equivocada para o seu forno, porque o reloginho, ele lê a informação do termopar. O termopar, ele precisa ser adequado e revisado a cada 6 meses. E como a gente faz isso? Com o cone. Porque se ele tiver calibrado dentro do seu forno, você não precisa ficar usando o cone toda hora. A não ser que seja uma queima que você precisa visualizar para na hora que ele bater ali, você acabar a sua queima, desligar o gás, ligar o ar, bom, enfim. Aí é uma outra coisa, tá? Como a lenha também, que é uma outra... Sim. Mas é importante a gente saber que não é porque tem um reloginho que é aquilo que está certo, gente. Imagina, 80% dos fornos e das queimas que dão errado é porque está descalibrado. E aí tem os métodos, tem as empresas que podem vir a fazer essa calibração. Geralmente, o que eu tenho notado aqui é o termopar que dá problema. Porque aí você tem o seguinte, um termopar, esse de níquel, que custa aí 80, 100 reais, um pouquinho mais, 150 reais, e você tem o de platina, que custa quase R$1.000. E o de platina eu uso... Então, certo, né? entrando aí na sua conversa, eu fui aprender muito isso, exatamente isso. Eu tenho 4 fornos, 2 deles hoje eu tenho o níquel cromo, que eu sempre estou trocando, mexendo, porque eu sei essa variação. E uma coisa que o ceramista aprende muito é quando ele está acostumado com o seu esmalte, pequenas alterações, ele começa também a perceber que há algo de errado e a hora dele fazer a aferição, que tá tudo certinho. E eu tenho outros fornos que eu tenho de platina. E, lógico, muito mais caro e todo assim, mas isso me deu uma noção muito grande. Cara, quando começa a desequilibrar o forno dali com esse esmalte daqui, é batata. Você traz esse esmalte para esse forno, você vê uma diferença
totalmente de um para o outro. Mas eu acho que esse é o caminho aí do cone, né? De usar sempre o cone para fazer essa aferição. Sim, sim. Bom, eu vou sempre falar porque eu trabalhei dentro da indústria e dentro da indústria é coisa séria, não brinca. Lá a gente Gente, tem ó, um desculpa, grau. Opa, ô sim, Renato, sim. já está dando 1 hora e aqui no Instagram a Sim. gente tem um limite de 1 hora. E Perfeito. aí eu vou fechar, mas a gente volta. Todo mundo que quiser voltar aí, entra de novo. Eu vou encerrar aqui Tá. e aí a gente volta porque o papo tá legal, estamos aprendendo Beleza. bastante e a gente continua, tá? Então vai Tá voltar bom. daqui a pouquinho. Beleza.